Paz do Senhor, meus prezados, queridos irmãos, alunos do CFO, curso de formação de obreiros. Nós vamos hoje para a aula número 2 do nosso ensino, da nossa matéria, Doutrinas e Costumes. Fizemos aí a aula introdutória, né? A primeira aula foi introdutória, e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos vendo na nossa apostila, e vamos partir da página de número 3 da apostila do curso de formação de obreiros, doutrinas e costumes. Página 3 fala sobre o padrão bíblico da igreja. O padrão, o modelo, a vara de medir da igreja, como a igreja ela deve se apresentar à luz das Escrituras Sagradas, como o cristão deve se comportar, como o povo de Deus, que é, segundo o que o apóstolo Pedro disse, o povo eleito, o povo de boas obras, a raça eleita, não é? E que deve anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós encontramos o padrão bíblico para a igreja nas páginas do Novo Testamento. Quando você lê, por exemplo, as epístolas do apóstolo Paulo, você sempre vai encontrar ali uma parte das suas epístolas de caráter doutrinário, de ensinos teológicos, não é? E vai encontrar também orientações práticas para a vida prática. Ou seja, ele ensina a doutrina, ele apresenta a doutrina bíblica, mas ele também traz o ensino bíblico para a vida prática, orientações da vida prática, colocar em ação aquilo que é ensinado, porque todos nós sabemos que a fé cristã é uma fé prática. Quando você lê a epístola de Tiago, você claramente encontra ali que a fé deve ser manifesta pelas obras. E o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 2, que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então, o padrão bíblico para a igreja está nas páginas do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nós encontramos o grande texto com relação à ética cristã. Quando um cristão, um crente em Jesus Cristo, se defronta com qualquer situação de vida, se ele recorrer ao princípio que está em 1 Coríntios 10, 31, com certeza ele vai agir de forma eficaz e de forma cristã. E o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31? São palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós devemos, em qualquer situação, quando nós temos que tomar uma decisão, precisamos agir. O que fazer? Qual decisão tomar? Qual rumo seguir? Que comportamento fazer e praticar naquele momento? O que é melhor? O melhor é aquilo que vai glorificar a Deus. Então, o padrão bíblico da igreja resume-se num agir que glorifica a Deus. Daí que o conhecimento da doutrina é extremamente importante, porque através do conhecimento da doutrina, nós conhecemos o que agrada a Deus. E através da prática da doutrina, nós mostramos
ao mundo que nós, de fato, somos um povo diferente. Um povo, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, um povo especial, zeloso de boas obras. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu a Tito? Capítulo 2, verso 11 a seguir, ele disse: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade, ou seja, nós renegamos a impiedade, e as paixões mundanas ou os desejos carnais, rejeitando isso, vivamos neste presente mundo de forma sensata, justa e piedosa. Padrão bíblico para a igreja, então, é viver de forma sensata, justa e piedosa, que vai resultar em glória para Deus. E aí o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, verso 14 da epístola a Tito: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, o padrão bíblico para a igreja é a prática das boas obras que o Senhor Jesus morreu pela igreja, se deu por nós, para nos purificar de todas essas coisas de iniquidade, de impiedade, de maneira que agora possamos viver na prática das boas obras, ou cumprindo a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Nós podemos resumir a vontade de Deus numa palavra para a vida cristã: santificação. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, nós encontramos: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, o povo de Deus tem um padrão totalmente diferente do mundo, através da prática de boas obras, daquilo que glorifica a Deus e afastando-se dos pecados tão comuns na vida daqueles que não conhecem a Deus, que o apóstolo Paulo especifica aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3, quando ele fala da imoralidade sexual. E nós vivemos num mundo tremendamente marcado pela imoralidade sexual. A cultura do sexo, da licenciosidade, que se tornou comum no contexto social do mundo, mas que está totalmente em desacordo com a palavra de Deus e que, portanto, não faz parte do padrão bíblico para a igreja, que é aquilo que eu já citei: prática de boas obras, aquilo que glorifica a Deus, em suma, santificação. A vontade de Deus, então, citada aqui na apostila, é justamente viver a santificação. Depois nós encontramos a questão da igreja e sua vocação. O texto citado, Efésios 4 e 1, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que vocação é essa? É a vocação celestial. O nosso chamado é um chamado do alto, é um chamado de cima,
É o chamado do Pai, o chamado de Deus para o Evangelho, para a salvação. Portanto, devemos andar de acordo com essa vocação celestial. Andar de acordo. E andar na Bíblia quer dizer cuidado espiritual e, basicamente, quer dizer o nosso comportamento. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 a seguir, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então o Senhor Jesus ascendeu aos céus após a sua ressurreição, e ele está à direita de Deus. Verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem da jornada cristã, da caminhada cristã. Então, o nosso comportamento, representado na Bíblia pelo andar, aqui na terra, deve ser um comportamento que concebe e que está fixado na pessoa de Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus Pai, que aqui sofreu, que aqui foi afrontado, mas ele desprezou tudo isso, suportou a cruz e está entronizado. Então, olhando para o Senhor Jesus Cristo, nós temos nele o nosso grande modelo. Claro que Jesus, ele é impossível de ser imitado. Não dá para nós imitarmos a Jesus, porque é impossível imitá-lo, eu digo, na sua plenitude de vida santa. Todavia, os princípios de retidão, moralidade, justiça e santidade que nós vemos na vida de Jesus, nós devemos aplicar na nossa vida e no nosso contexto de vida e de relacionamentos. Porque o comportamento diz respeito à forma como nós nos relacionamos e a forma com a qual nós vivemos no meio da sociedade. Porque é claro, meus irmãos, que nós todos como crentes, nós vivemos não apenas no ambiente cristão, todos nós vivemos no meio do mundo. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele disse ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós vivemos no meio dessa sociedade, mas nós vivemos de uma forma diferente, como astros que resplandecem no meio das trevas. Por quê? Porque nós vivemos aqui, mas nós temos um alvo e nós temos um Senhor que está lá, entronizado nos céus, e cuja vida é para nós o grande motivador de nosso comportamento e de nossa forma de andar. O apóstolo Paulo, ele disse: como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós também devemos andar nele, andar em Jesus. Então a vocação celestial fixada em Jesus modela o comportamento do cristão aqui na face da terra. Depois nós temos a vocação no contexto de Efésios,
capítulo 4, verso 1. E o cristão, segundo a apostila diz, deve andar considerando o seu novo estado, considerando os presentes privilégios e considerando o destino preparado. Porque uma vez que nós andamos de acordo com aquele Senhor que está entronizado nos céus, nós sabemos que para lá um dia nós iremos. E como disse Jonathan Edwards, ele orava e pedia: Senhor, coloca a eternidade diante dos meus olhos. Ele queria dizer com isso que queria viver aqui, mas como pessoas que de fato estão caminhando para a eternidade, ou seja, não está preso aos padrões deste mundo. Daí que a igreja, através da sã doutrina, através dos bons costumes, ela de fato busca e mostra viver uma vida diferenciada. Também quando você lê lá em Hebreus, capítulo de número 11, diz assim, a partir do verso 8. Pela fé, aqui tem o exemplo de Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Abraão, que é considerado o pai de todos os que creem, ele peregrinou pela fé aqui na terra, mas a sua esperança estava na cidade celestial. Então, da mesma forma, a igreja aqui na terra deve viver de acordo com os princípios de Cristo e com a esperança da eternidade. Depois nós encontramos na página 4 uma breve introdução das doutrinas bíblicas. Nesta breve introdução das doutrinas bíblicas, que claramente estão relacionadas, ligadas ao ensino da teologia, que segundo a nossa lição, o texto, você vai encontrar aí no terceiro parágrafo, na página 4, diz que o propósito da teologia é o aprendizado dos fatos concernentes a Deus e as suas relações para com o universo, cujos fatos são expostos em uma unidade racional, sendo partes interligadas de um sistema formulado e orgânico de verdades. Teologia, portanto, é o estudo de Deus, e é claro, de forma sistemática, orgânico, e que traz claro conhecimento, luz, entendimento. E as doutrinas da teologia elementar são algumas citadas aqui na nossa apostila. A doutrina das Sagradas Escrituras, você vê aí alguns subtópicos relacionados à doutrina das Sagradas Escrituras, que também é chamada de bibliologia. A doutrina de Deus, que é propriamente a teologia. A doutrina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A doutrina do Espírito Santo, que também é chamada de pneumatologia. A doutrina do homem, ou a antropologia. A doutrina do pecado, ou hamartiologia. A doutrina da salvação, também chamada de soteriologia. A doutrina da igreja, a eclesiologia.
a doutrina dos anjos, a angelologia, a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Cada uma aí com alguns subtópicos que estão sendo apresentados. Eu gostaria de aproveitar agora esse momento para pedir a você, aluno do nosso curso de CFO, que escolha uma dessas doutrinas relacionadas aqui e faça um texto e envie para o meu WhatsApp, que você que é aluno tem através do grupo, ou envie para o e-mail que você também tem no nosso grupo de WhatsApp. Esse é o trabalho da lição que nós estamos agora, videoaula número 2. A atividade dessa videoaula 2 é essa. Você vai escolher uma dessas doutrinas e você vai fazer um texto, não precisa ser um texto muito longo, mas você vai fazer um texto falando, você vai pesquisar, claro, não é? Não se faz um texto sobre essas doutrinas sem uma pesquisa em bons livros. Então pesquise e faça um texto. Normalmente seria melhor, em vez de escrever e mandar pelo WhatsApp, seria muito melhor você fazer um texto no Word e enviar no meu e-mail, tá bem? Então essa é a atividade para você. Não precisa ser de todas, você vai escolher apenas uma, a que você quiser, e vai escrever sobre ela aquilo que você conseguir pesquisar e vai me enviar como atividade da aula número 2, essa videoaula que você está assistindo agora. Na página de número 6, nós temos a questão da igreja e a teologia. É citado aqui Judas, versículo 3, que fala sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé, claro, é a fé em Cristo, a fé salvífica, a fé salvadora. Mas também nós ampliamos, no sentido de estudo, a questão da palavra fé, para representar todos os ensinos, doutrinas fundamentais da fé cristã. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, o Evangelho exposto no Novo Testamento. É esse Evangelho, são as verdades relacionadas ao Evangelho da salvação em Cristo, que foi uma vez entregue aos santos. E quando você estuda a palavra de Deus, você entende que as doutrinas bíblicas que foram claramente expostas na Bíblia, quando terminou o cânon das Escrituras, servem para a igreja nos dias de hoje como fundamento. Por isso que nós usamos a palavra ortodoxia. Ser ortodoxo é ser bíblico, é estar dentro da palavra de Deus. É esse o sentido da palavra ortodoxo aqui que eu estou usando no ensino e na aplicação da palavra de Deus. Ser ortodoxo, portanto, é ser bíblico, estar dentro da palavra de Deus, não aceitar qualquer mistura ou qualquer sinal de heresia que venha prejudicar a mensagem salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquela mensagem do Evangelho puro. Nós temos um exemplo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, quando ele diz: capítulo 1, verso 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja anátema. A fé que uma vez foi entregue aos santos, o verdadeiro e puro evangelho, para nós hoje, com todos os ensinos bíblicos centralizados na obra salvífica de Deus
através de seu Filho Jesus Cristo e aplicada a nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Então, a teologia da igreja tem que ser exatamente essa teologia bíblica. A nossa lição, nossa apostila diz que uma igreja sem a devida base teológica torna-se uma presa fácil de muitas doutrinas erradas, caracterizadas na Bíblia como doutrinas de homens, doutrina de fariseus, ensinos de demônios, doutrinas que são preceitos de homens e ventos de doutrina. Tudo isso está na apostila que você tem em mãos. Então a base teológica é muito importante, o ensino ortodoxo das Escrituras Sagradas. Depois nós temos também a questão da igreja e a apologia, que significa apologia, basicamente a defesa da verdade cristã. Apologia quer dizer defesa. Então a igreja e a apologia é defender as verdades cristãs. Nós temos na Bíblia os próprios escritores da Bíblia, dos livros bíblicos, por exemplo, Paulo, Pedro, João, próprio Judas, que são, na verdade, relacionando aqui com a palavra apologia, são verdadeiros apologetas, aqueles que defenderam a verdade cristã, atacando claramente os falsos ensinos que já no início da igreja procurou minar, procurou prejudicar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde cedo a igreja enfrentou perigos terríveis. Por exemplo, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, a assembleia que houve em Jerusalém, onde Paulo e Barnabé eles estiveram presentes, os demais apóstolos também ali estiveram, houve uma assembleia geral da igreja para tratar justamente do problema dos judaizantes. Que eram os judaizantes? Eram alguns da igreja de Jerusalém, oriundos da seita dos fariseus, basicamente, que estavam indo às igrejas gentílicas fundadas por Paulo e começaram a ensinar que os gentios deveriam guardar a lei de Moisés, deveriam ser circuncidados, porque senão eles não seriam salvos. Então eles estavam tentando trazer essa questão da judia, da fé, do judaísmo, da lei de Moisés e implantar na igreja cristã. E Paulo e Barnabé mostraram e foram muito fortes nas suas colocações, dizendo exatamente que a salvação não dependia daquilo que o cumprimento ou a submissão a certas regras da lei de Moisés. Porque o ensino bíblico é claro que pelas obras da lei ninguém é justificado e que a salvação é somente pela graça. Mas esse ensino já começou logo na igreja nos seus primeiros anos. E Paulo, então, e graças a Deus, a Assembleia de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, chegou à conclusão que, de fato, não havia mesmo necessidade alguma dos gentios guardarem a lei de Moisés para ser salvos e serem circuncidados. Então isso foi logo repelido, mas os judaizantes ainda deram muito trabalho para o apóstolo Paulo e muitos dos ministros daquela época. Mais tarde, nós encontramos, já da segunda metade do primeiro século até o final do primeiro século, nós temos a questão não do agnosticismo, mas o gnosticismo ainda incipiente, alguns princípios daquilo que tornar-se-ia o gnosticismo do segundo e terceiro século, que foi fortemente combatido pelos pais da igreja. Mas nós encontramos os princípios do gnosticismo nas epístolas de João, principalmente na primeira epístola, o próprio Evangelho de João, que já tratava das sementes dessa doutrina equivocada e errônea que começou a prejudicar a igreja. Não vamos entrar muito em detalhes
nas doutrinas do gnosticismo, mas quando você lê a primeira epístola de João, quando você lê o próprio Evangelho de João, você vai perceber que foi uma forma de contradizer os ensinos errados daquele pré-gnosticismo, basicamente que negava a encarnação de Jesus Cristo, negava que Jesus veio em carne. E isso mais tarde veio formar um conjunto de crenças que tomou corpo e foi chamado de gnosticismo a partir mais fortemente no segundo século. Mas no meados e final do primeiro século, nós já encontramos esse mal, essas sementes já sendo lançadas. Então a igreja, através dos seus apóstolos, através de muitos líderes no decorrer da história, Deus levantou pessoas para defender a fé evangélica, a fé cristã, a fé verdadeira. A própria reforma protestante também foi um momento apologético para trazer de volta as verdades da palavra de Deus que estavam, naquele momento, sufocadas pelos ensinos equivocados da Igreja Romana. Então nós temos também a questão da apologia, citada o ensino com relação à inerrância da Bíblia. Quando nós falamos na inerrância da Bíblia, nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Quando você estuda com relação à doutrina das Escrituras, que eu citei há pouco, a bibliologia, você encontra lá a questão da inerrância das Escrituras nos seus autógrafos originais, certo? Depois, na página 7, nós encontramos ali o cânon das Sagradas Escrituras. O cânon sagrado, ou seja, os livros do Antigo e do Novo Testamento aceitos como inspirados por Deus. E isso ocorreu após extensa investigação e submissão a padrões rigorosos. Então, os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento e os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, compondo então os 66 livros da Bíblia Sagrada, eles formam o cânon sagrado. E chegaram a esse status, esses livros atingiram esse status de serem considerados sagrados depois de extensa investigação, rigoroso cuidado com relação principalmente à autoria e à aceitação pelo povo judeu com relação ao Antigo Testamento e a Igreja do Senhor com relação ao Novo Testamento. Então foi um processo muito cuidadoso, demorou-se um bom tempo e os livros que nós temos na Bíblia são de fato os livros sagrados, inspirados por Deus, canônicos, palavra de Deus para a nossa vida. Nós cremos piamente nisso. Seria bom se você pudesse estudar um bom livro que fala sobre o cânon sagrado. Muito interessante, muito importante você também buscar conhecer melhor. Nós aqui nesse curso, nós não temos condição de nos aprofundar na questão desse assunto, mas é muito enriquecedor. Se você ainda não fez, procure ler um pouco mais sobre a formação do cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Porque o cânon, essa palavra quer dizer exatamente vara de medir. Então, foi um processo, claro, acreditamos, inspirado por Deus para chegar a... Não que foi o cânon que decidiu que o livro era sagrado. Não, o livro já era sagrado e inspirado. O cânon apenas trouxe formas de detectar isso. Não que o cânon determinou, não que os estudiosos,
os formadores do cânon do Antigo e do Novo Testamento, que passaram décadas para que isso ocorresse, né? Eles determinaram, as pessoas que, os pais da igreja, a própria igreja primitiva que aceitou o texto, não houve uma declaração de um grupo de pessoas dizendo esses livros são sagrados e esses não são. Não, os livros por si só foram inspirados por Deus, portanto sagrados. Mas como detectá-los no meio de tanta literatura? Então, nesse processo é que houve essa detecção e, evidentemente, o Senhor Deus operou para que isso pudesse acontecer, de maneira que nós tivéssemos, como temos hoje, todas as escrituras inspiradas em nossas mãos para nossa edificação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada e útil para corrigir, redarguir, inspirar, né? Exortar e instruir em justiça. Toda a escritura. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque naquele momento ainda não havia o cânon do Novo Testamento. Mas, mais tarde, depois que terminou o livro do Apocalipse, no final do primeiro século, mais tarde, então, foi se formando o cânon do Novo Testamento, que compõe, evidentemente, os 27 livros que nós temos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então é maravilhoso essa história do cânon sagrado. Se você puder, faça uma leitura e uma pesquisa sobre isso também. Bem, depois nós teremos a questão dos costumes e os tempos bíblicos, mas isso será assunto a partir da próxima aula. Tá bem, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam se dedicar ao estudo e não esqueçam de fazer a atividade que eu solicitei nesta aula. Deus abençoe, um grande abraço a todos.